Boa noite a todos, graça e paz. Prazer mais uma vez estar aqui ministrando a palavra do Senhor. Para você que nos acompanha aí no conforto do seu lar, aonde quer que você estiver. Quero trazer uma palavra nessa noite, uma palavra de encorajamento para a sua vida, uma palavra da parte de Deus, uma palavra que Deus colocou no meu coração, sábado pela manhã, quando eu fazia meu momento de devocional. E meditando na palavra de Deus, o Senhor ministrou fortemente esse assunto, esse tema no meu coração, e é isso que eu quero compartilhar com cada um de vocês nessa noite. Eu convido você a abrir a sua Bíblia aí, no livro de Gênesis, capítulo 26. Gênesis capítulo 26, nós vamos ler alguns versículos, do versículo 1 até o versículo 25, para entendermos a história, o contexto aqui desse momento. A palavra de Deus diz assim: Sobreveio à terra uma fome, além da primeira ocorrida nos dias de Abraão. Por isso Isaque foi procurar Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E o Senhor apareceu e lhe disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Fica vivendo nessa terra e serei contigo e te abençoarei, porque darei todas estas terras a ti e aos teus descendentes e aos que descenderem de ti, né? Continuando, e confirmarei o juramento que fiz a teu pai Abraão. Versículo 4, multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e a ela darei todas essas terras, e todas as nações da terra serão abençoadas por meio dela. Porque Abraão obedeceu a minha voz, e guardou o meu mandamento, os meus preceitos, e os meus estatutos, e as minhas leis. Assim Isaque habitou em Gerar. Então os homens daquele lugar perguntaram-lhe acerca da sua mulher, e ele respondeu: É minha irmã, pois temia dizer, é minha mulher, porque dizia ele: para que os homens desse lugar não me matem por causa de Rebeca, porque ela era muito atraente. Quando já fazia muito tempo que ele estava lá, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu que Isaque estava se divertindo com Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou Isaque e disse: Na verdade, ela é tua mulher. E como disseste, é minha irmã? Isaque respondeu: Porque pensei que pudesse ser morto por causa dela. Continuando, versículo 10. E Abimeleque disse: Que isso que nos fizeste, facilmente alguém do povo poderia ter deitado com sua mulher, e tu terias trazido culpa sobre nós. Então Abimeleque ordenou a todo o povo, dizendo: Quem tocar neste homem, ou na sua mulher, certamente morrerá. Isaque semeou naquela terra no mesmo ano, e colheu 100 vezes mais, e o Senhor o abençoou. O homem engrandeceu-se e foi enriquecendo até que se tornou muito poderoso. E possuía ovelhas e gados e muita gente ao seu serviço, de modo que os filisteus o invejavam. E os filisteus entulharam e encheram de terra todos os poços que os servos do seu pai haviam cavado nos dias de seu pai Abraão. E Abimeleque disse a Isaque: Afasta-te de nós, porque te tornaste muito mais poderoso que nós. Então Isaque partiu de lá, acampou no vale de Gerar e passou ali a habitar. Versículo 18. Isaque tornou a abrir os poços que haviam sido cavados nos dias de seu pai Abraão, pois os filisteus haviam entulhado depois da morte de Abraão, e deu-lhes os nomes dados por seu pai. E os servos de Isaque cavaram naquele vale e acharam ali uma fonte de águas correntes. E os pastores de Gerar se desentenderam com os pastores de Isaque, dizendo: Esta água é nossa. E ele chamou o poço de Ezeque, pois desentenderam por causa dele. Então cavaram outro poço e também se desentenderam por causa deste. E por isso deu-lhe o nome de Sitna. Isaque partiu dali e cavou ainda outro poço, e não se desentenderam por causa deste, pelo que ele chamou Reobote, dizendo-lhe: Pois agora o Senhor nos deu espaço, e havemos de prosperar na terra. Versículo 23, depois ele subiu dali e foi para Berseba.
E o Senhor apareceu-lhe na mesma noite e disse: eu sou o Deus de teu pai Abraão, não temas, porque eu estou contigo, te abençoarei, multiplicarei a tua descendência por amor do meu servo Abraão. Então Isaque edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor. Ele armou ali a sua tenda e os seus servos cavaram mais um poço. Até aqui, feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, te louvamos e exaltamos o teu nome. A tua palavra foi lida, explanada, Senhor, e ela tem riquezas de detalhes, riquezas de princípios que podemos colocar em prática nas nossas vidas. Pai, é isso que nós queremos meditar nesta noite. Fala conosco através da tua palavra, Senhor. Espírito Santo, me capacite a transmitir essa mensagem aos teus filhos, ao teu servo, para que ela edifique a vida deles também, assim como tem edificado a minha. Em nome de Jesus, amém e amém. Meus irmãos, uma leitura um pouco extensa, mas que se faz necessária para entendermos o que estava ocorrendo aqui nessa situação. Quem era Isaque? Isaque era filho de Abraão, filho da promessa. Isaque carregava em seus ombros a grande responsabilidade, o legado de seu pai. E ele tinha a responsabilidade de levar essa promessa adiante, passando ela, transmitindo ali a seu filho Jacó, e assim sucessivamente, até porque a promessa ela alcançaria todas as famílias da terra. A nossa família, a minha família, a sua família, ela foi alcançada por essa bênção, por essa promessa que passou ali, desde Abraão, Isaque, Jacó, todos os outros descendentes, Israel, Jesus, chegando até nós, a igreja do Senhor Jesus Cristo, amém? Isaque, ele tinha então essa grande responsabilidade, ele era o filho da promessa. E qual era o contexto desse momento? Como nós lemos aqui no versículo 1 do capítulo 26, sobreveio à terra uma fome, além da primeira ocorrida nos dias de Abraão. Era um momento de crise, era um momento de fome. Meus irmãos, e a fome, se tem uma coisa que a fome ela tem, é pressa, porque a fome ela não espera. Eu não posso dizer para você que eu passei fome, talvez eu tenha tido já alguma vez na minha vida vontade de comer, mas quem já passou fome pode falar com muito mais propriedade o que é sentir fome. Com fome nós não temos a capacidade nem de raciocinar, de calcular, de pensar. Alguém aqui já tentou estudar com fome? Alguém já tentou trabalhar com fome? É muito mais complexo, é muito mais difícil. Quem dirá tomar uma decisão no momento da fome? E aquela terra estava sendo assolada por uma fome, uma escassez de alimento, uma escassez de chuva, a terra não produzia o seu fruto. Só que não era uma crise única, não era o fim do mundo, não era nada que já não estivesse ocorrido outras vezes. Como ele mesmo cita, como a palavra de Deus ela nos mostra, se você ler no livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 10, você vai entender que a mesma fome havia já acontecido. Abraão, o pai dele, havia sofrido, passado por esse momento de fome, na terra também. Agora a grande questão é, o que fazer diante desse momento de crise? Se nós formos analisar a história, nós vamos entender que os momentos de crise, os momentos de escassez, sempre existiram no mundo. O que nós estamos vivendo hoje, talvez não é a primeira e nem a última vez que acontecerá. São momentos difíceis, que o mundo já passou por situações semelhantes a essa em outros tempos. Agora, a lição que nós temos que tirar é, o que a palavra de Deus nos ensina, o que nós devemos fazer nesses momentos. E é um pouco a respeito disso que eu quero falar nessa noite. A grande questão é, o que fazer nesses momentos? Primeiro ponto que eu marquei aqui, a primeira lição que nós tiramos desse texto, através da vida, dessa história aqui de Isaque é, nós precisamos aprender a ouvir a voz do Senhor antes de tomar qualquer decisão. No momento de crise, meu irmão, olha o que diz aqui no versículo 2. E o Senhor apareceu a ele e disse, não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser.
Entenda um princípio, meu irmão. Nos momentos de crise, sempre haverá uma palavra de Deus direcionando a minha e a sua vida. Se tem algo certo, se há uma convicção que nós temos que ter no nosso coração, é que Deus é um Deus que fala conosco nos momentos da abundância, mas principalmente nos momentos da crise, nos momentos da dificuldade. E nós temos que tomar cuidado para não tomar atitudes precipitadas nos momentos difíceis. Nós temos ouvido relatos de pessoas que têm tirado a sua própria vida no momento do desespero, pessoas que têm tomado decisões precipitadas, incalculadas, baseadas nas suas emoções. Se tem algo que nós não podemos fazer, que é extremamente prejudicial ao ser humano, é tomar decisões no momento da crise, baseado nas suas emoções, baseado na turbulência que o rodeia, na multidão de más notícias. Primeira lição que a Bíblia nos ensina é: no momento de crise, de escassez, de dificuldade, aprenda a ouvir a voz do Senhor. Tenha frieza suficiente para acalmar o seu coração e ouvir a direção que o Senhor te dará. Porque se tem uma convicção que eu tenho, que a palavra nos garante, é que a voz do Senhor fala com os teus servos. Não falta direção aos servos do Senhor nos momentos de dificuldade. Foi o que aconteceu aqui nesse texto. Em meio à fome, em meio ao desespero, o Senhor aparece a Isaac e lhe diz: não desça ao Egito. Meu irmão, o Egito era o lugar mais provável para se ir naquele momento. O Egito era o lugar dos celeiros. O Egito era o lugar da prosperidade naquela situação. O Egito era o lugar onde qualquer pessoa naquela situação tomaria iniciativa. O primeiro lugar que vinha na cabeça de uma pessoa para fugir era para o Egito naquela ocasião. Só que ao mesmo tempo que o Egito era o lugar de celeiro, era o lugar de fartura, o Egito era o lugar das tentações, o Egito era o lugar da idolatria, o Egito era o lugar dos perigos, o Egito era o lugar dos pecados. O Egito representa um mundo caído, carnal. E Deus intervém naquela situação, porque Ele sabia que Isaac naturalmente desceria para o Egito. E Ele fala: não desça para o Egito nesse momento. Não desça para o Egito. Habita na terra que eu te disser. A tendência natural do homem nos momentos de crise é fugir, buscar atalhos mais práticos. Eu me lembro muito bem quando, nada contra quem foi ou quem quer ir, cada um, existe um motivo, um projeto de vida, e isso, Deus sabe a direção dada a cada pessoa. Mas eu me lembro muito bem, até mesmo passou no meu coração, antes de ter a troca do governo agora, nas últimas eleições presidenciais, eu falava, meu Deus, se esse governo se estender por mais 4 anos, eu não fico mais no Brasil. O que vai virar isso aqui? Eu vou fazer o quê? Fugir para outra nação, fugir para outro lugar. Tantas outras situações de crise, aonde a tendência é a pessoa fugir. Dentro do casamento, no momento do atrito, no momento da luta, no matrimônio, a tendência do homem é fugir, se divorciar, se esquivar do problema, correr, e tantas outras situações. Mas se tem uma lição que a Bíblia nos ensina, é que nós temos que aprender que existe um Deus que está do nosso lado, que não vai nos tirar dos problemas, mas que vai sim nos dar força suficiente para encarar os problemas de frente. O Deus que nós servimos, meu irmão, não é um Deus que nos exime dos problemas, não é um Deus que nos anula dos problemas, mas Ele nos ajuda e nos capacita e nos dá coragem e força suficiente para olhar nos olhos da situação dos gigantes e falar: eu tenho um Deus que está comigo, que é maior do que esse problema e que vai me ajudar a passar por essa situação. Isaac não hesita em obedecer, e ele fica ali, vivendo naquela terra, como diz aqui no versículo 3. E olha que interessante como o que acontece aqui.
Vamos ler aqui do versículo 3 ao versículo 6. Ao lado do Senhor, olha o que existe do lado do Senhor, meu irmão. Olha aqui. Fica vivendo nessa terra, serei contigo e te abençoarei. Do lado do Senhor existe bênção. Porque darei todas essas terras a ti e aos que descenderem de ti, e confiarei o juramento que fiz a teu pai Abraão, multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e a ela darei todas essas terras, e todas as nações da terra serão abençoadas por meio dela, porque Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento, e os meus preceitos, e os meus estatutos e as minhas leis, assim Isaque habitou em Gerar. A bênção do Senhor estava ali do lado, parecia ser o lugar mais improvável para se estar, mas meu irmão, mesmo que seja o lugar mais improvável, o importante não é o lugar que nós estamos, mas sim a bênção do Senhor que está conosco, a convicção que existe um Deus que nos abençoa, independente das situações, das circunstâncias ou do lugar aonde a planta dos nossos pés está, porque o que faz a diferença não é o lugar onde nós estamos, mas sim o Deus que habita dentro de nós, mas sim a promessa que nós carregamos sobre os nossos ombros, de que Ele estaria conosco todos os dias das nossas vidas. Aleluias! Eu tenho uma observação para fazer aqui. Continuando aqui, eu quero falar logo a respeito da segunda atitude que nós temos que ter no meio da crise. Vamos ler aqui o que diz no versículo 12. Gênesis 26, versículo 12, a palavra de Deus diz assim: E Isaque semeou naquela terra. O segundo ponto que eu quero dizer aqui é o seguinte: não pare de semear, meu irmão. No meio da crise, no meio do momento difícil, no meio da época de escassez, não pare de semear. Olha o que aconteceu aqui com Isaque. Isaque semeou naquela terra e no mesmo ano colheu 100 vezes mais. E o Senhor o abençoou. Eu quero declarar essa palavra na sua vida, você que me ouve aí na sua casa. Não pare de semear coisas boas nesse tempo, porque a colheita na sua vida vai ser no nível máximo, que é 100 por 1. A palavra de Deus nos relata um nível de colheita, 30, 60, 100 por 1. Isaque colheu aqui 100 por 1. Estava ali num ambiente totalmente improvável, numa terra escassa, onde não dava o seu alimento, onde a terra não produzia o fruto. Imagina as pessoas olhando para Isaque naquele momento, falando: o que você está fazendo, seu doido? Todo mundo morrendo de fome, não tem para onde correr, a terra está escassa, e você semeando. Só que a bênção do Senhor estava com Isaque. A palavra de Deus nos relata que a colheita na vida de Isaque foi tremenda. Não é momento de parar de semear. Nós somos chamados, meu irmão, como semeadores, semeadores da palavra, semeadores da verdade, semeadores de coisas boas. Nós temos que continuar exercendo a lei da semeadura, entendendo que aquele que pouco semeia, pouco colherá, mas aquele que muito semeia, muito colherá. É isso que a palavra de Deus nos ensina. É isso que nós temos que continuar exercendo. Não pare de semear. Eu quero fazer uma observação aqui nesse texto. Ao sermos abençoados, prepare-se para enfrentar uma oposição do inimigo. Olha o que diz aqui no versículo 14 e versículo 15. E possuía ovelhas e gado e muita gente a seu serviço, de modo que os filisteus o invejavam. E os filisteus entulharam e encheram de terra todos os poços que os servos do seu pai haviam cavado nos dias de seu pai Abraão. Meus irmãos, eu quero falar um pouquinho a respeito desse sentimento humano que estava ali sobre os filisteus em relação a Isaque. Sentimento esse que se chama inveja. A inveja é um dos piores sentimentos do homem, meu irmão. A inveja é um dos sentimentos mais mesquinhos que existe na vida do homem. Ter inveja não é desejar ter o que o outro tem. Ter inveja, na verdade, a inveja ela causa uma tristeza em ver o outro ter, o outro prosperar, o outro conquistar.
não é na verdade desejar ter o que o outro tem, mas é sim se entristecer em ver o outro conquistar, em o outro ter. A psicologia, ela nos afirma algo, que é mais fácil o ser humano chorar com os que choram do que se alegrar com aqueles que se alegram. Existe mais prazer em ajudar um miserável do que em ver um próximo conquistando algo novo. Existe muito mais alegria, existe muito mais prazer no ser humano em fazer uma benfeitoria para a pessoa que está na miséria do que ir se alegrar e comemorar com o outro que acaba de conquistar algo para a sua vida. Essa é uma realidade humana. E foi exatamente isso que aconteceu. O rei Abimeleque recebe Isaque e sua família com o maior prazer ali, vindo da terra, de uma terra de fome e de escassez. Eles ainda tinham ali em Gerar algo para comer, e ele recepciona aquele que estava na pior, até com alegria. Mas a partir do momento que Isaque começa a prosperar, a partir do momento que Isaque começa a se tornar muito grande ali na terra, o que eles fazem? Eles expulsam Isaque daquele lugar. Fala: Isaque, você está se tornando muito poderoso, ó, dá a linha daqui, meu irmão, vaza. Percebem como isso é comum desde os tempos remotos? Há muito mais alegria na escassez de uma pessoa do que na prosperidade dela. Isso é terrível. Continuando. Então, segundo tópico dessa mensagem é: não deixe de semear. Não deixe de semear. Terceira atitude que nós aprendemos com esse texto é: não pare de cavar poços. Olha o que diz aqui no versículo 18. Isaque tornou a abrir os poços que haviam sido cavados nos dias de seu pai Abraão, pois os filisteus o haviam entulhado depois da morte de Abraão, e deu-lhes os nomes dados ao seu pai. Meus irmãos, naquele tempo, para nós entendermos aqui o contexto, temos que entender qual era a importância da água naquele momento, qual a importância de um poço naquele momento. Era mais valioso do que o ouro, era mais valioso do que a prata. Numa terra desértica, numa terra escassa, você ter um poço na qual emanava água, era o maior bem que poderia existir. Imagine a situação de Isaque vendo os filisteus entulhando esses poços de água. Era a mesma coisa que declarar uma guerra. E era exatamente isso que aconteceu naquele momento. Eles estavam entulhando os poços de Isaque, que haviam sido abertos por seu pai Abraão. Cavar poços, meus irmãos, fala de continuarmos fazendo a nossa parte. Apesar de sabermos que nós temos a bênção de Deus conosco, apesar de sabermos que Deus ele é o responsável por brotar a água, nós não podemos deixar de cumprir as nossas responsabilidades, que é cavar os poços. Nós não podemos deixar de cumprir aquilo que cabe a nós fazer. Aonde a nossa mão não alcança, aonde a nossa força não vai mais, o Senhor entra com o sobrenatural dele fazendo. Mas aquilo que cabe a mim e cabe a você fazer, nós temos que fazer. Cavar poços fala disso. O que você tem feito nesses dias, aonde não existe ninguém te observando a sua adoração, aonde não existe ninguém observando você cultuando em um templo, você tem continuado a cavar os poços da sua casa, no seu devocional,
com a porta do seu quarto trancada, junto com a sua família. Tem uma lição muito importante, meus irmãos, que nós não podemos deixar de exercer, é essa. Não deixe de cavar poços nos momentos de crise, nos momentos de escassez, nos momentos onde tudo parece estar contrário, onde o improvável se salienta aos nossos olhos. Nós não devemos parar de cavar poços. Interessante o que acontece aqui, do versículo 19 ao 22. Vamos observar. Os servos de Isaque cavaram naquele vale e acharam ali uma fonte de águas correntes. E os pastores de Gerar se desentenderam com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Ele chamou o poço de Ezeque, pois se desentenderam por causa dele. Então cavaram outro poço e também se desentenderam. Vamos correr aqui, ver o versículo 22. Isaque partiu dali e cavou ainda outro poço, ou seja, um terceiro poço. E eles não se desentenderam por causa deste. Pelo que ele chamou Reobote, dizendo: pois agora o Senhor nos deu espaço e havemos de prosperar nessa terra. O que eu aprendo com isso aqui, meu irmão? Eu entendo que Deus, ele não habita no meio do desentendimento. Eles cavam aqui 3 poços. Os 2 primeiros, vamos imaginar aqui comigo a situação. Como que esses pastores de Gerar eram folgados, né? Porque estavam ali o tempo todo e nunca cavaram um poço. Aí chega Isaque com seus servos e vai cavar um poço. Cava o poço e encontra água. Cavou o poço e encontrou água. O que eles fizeram? Opa, está na nossa terra. Esse poço aqui é nosso. Mas interessante também a atitude de Isaque. Em nenhum momento ele entra em conflito com os pastores de Gerar, por eles estarem reivindicando aquele poço. O que ele faz? Ele ergue a cabeça, continua caminhando e vai e cava o próximo poço. E ali houve desentendimento novamente por causa dos pastores de Gerar, reivindicando aquele poço para eles. O que Isaque faz? Continua caminhando e vai e cava um terceiro poço. Aí ele cavou o terceiro poço e não houve desentendimento. Ali estava o Senhor. Ali estava a bênção do Senhor. Ele declara aqui, ó: pois agora o Senhor nos deu espaço e havemos de prosperar na terra. Meu irmão, isso nos ensina algo muito claro, muito simples. Deus não habita no meio da confusão, meu irmão. Deus não habita no meio da discórdia, da dissensão. Olha para a pessoa que está do seu lado aí na sua casa e fala para ela assim, ó: queridão, para de arrumar rolo. Deus não está no meio da confusão. Estão arrumando confusão? Vira as costas, continua caminhando, vai cavar outro poço. A partir do momento que não teve mais confusão, o Senhor se manifestou ali. E havia água naquele lugar. Porque Deus não age no meio do desentendimento. Isaque em nenhum momento entrou em conflito reivindicando o direito pelo poço. Pelo contrário, ele continua a caminhar. Quem tem a convicção que a bênção do Senhor está com a vida dele, ele não perde tempo com a sua justiça própria, pois sabe que Deus está no controle de todas as coisas. Meu irmão, olha, observa aqui a atitude de Isaque. Nós arrumamos confusão por coisas desse tamanhozinho. Nós arrumamos atrito no trânsito por causa do fulano que não dá uma seta para virar. Nós arrumamos confusão, às vezes em casa, porque o cônjuge gosta de apertar a pasta de dente no começo e o outro gosta de apertar no final. Porque um gosta de que o papel higiênico sai por cima, o outro gosta que sai por baixo. Porque um gosta de guardar o vinagre na geladeira e o outro gosta de guardar no armário. Eu estou fazendo esse paralelo aqui para nós entendermos, por coisas tão pequenas que nós nos prendemos a atritos, a confusões, e eu quero dizer algo: Deus não está nisso. A situação ali era muito mais grave, meu irmão. Como eu acabei de explicar, o valor da água no meio de uma terra desértica, um poço que valia mais do que o ouro.
Imagina o trabalho para abrir um poço. Quem já foi na Bahia, na seca, lá sabe o trabalho, quantos metros que é para abrir um poço. E abre-se um poço ali, encontra água, e chega um folgado e fala: esse poço não é seu, esse poço é meu. Isaac tinha toda a sua razão para exercer ali a sua justiça e reivindicar aquele poço. Mas o que ele fez? E é essa atitude que os filhos de Deus devem ter. Eu não exerço a minha justiça própria, porque na hora que eu pôr a minha mão, Deus tira dele. Porque na hora que eu exercer o meu juízo, o juízo de Deus sai do jogo. Mas eu vou continuar caminhando e vou cavar outro poço, porque eu sei que a bênção não está naquele poço, a bênção está comigo. E aonde eu colocar as minhas mãos, aonde eu colocar a planta dos meus pés, ali o Senhor abençoará. Aleluias! A bênção do Senhor, meu irmão, a bênção de Abraão, que passou por Isaac, que passou por Jacó, que passou por tantos outros homens, que chegou ali a Israel, que chegou a Jesus, que chegou à igreja, ela está sobre a minha vida e sobre a sua vida. Não se paralise, não se prenda por sua justiça própria, tentando arrumar argumentos, resolvendo as coisas com a força do seu braço, mas descanse no Senhor e continue caminhando, porque Deus, o Deus na qual nós servimos é um Deus justo, um Deus poderoso, um Deus que Ele não folga com a injustiça, mas pelo contrário, Ele é firme no tempo certo, no tempo dEle. Mas nós temos que aprender a descansar no Senhor. Nós temos que aprender os princípios de Jesus, que sempre vão ao contrário aos princípios naturais e carnais. Aleluias! E para nós caminharmos para o fim dessa mensagem, quarta atitude que nós devemos ter no meio das crises, que é imprescindível, está no versículo 25. Então Isaac edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor. Ele armou ali a sua tenda e os seus servos cavaram mais um poço. Meus irmãos, erguer altares significa erguer memoriais que reconhecem o que Deus fez um dia nas nossas vidas. Abraão, sempre na sua peregrinação, ergueu altares quando o Senhor se manifestava a ele. Altares são memoriais da bondade de Deus em nossas vidas e nas nossas famílias. Memoriais do poder de Deus, crendo que Ele sempre será um Deus em qualquer circunstância. Erguer altar é fazer um memorial para que os nossos filhos, para que os nossos familiares, para que outras pessoas vejam o que Deus fez na nossa vida e que é poderoso para fazer na vida delas também. Nós temos que erguer altares do Senhor, ao Senhor, aonde quer que nós estivermos, seja na igreja, seja na nossa casa, seja no nosso trabalho. Altar fala de algo visível. As pessoas precisam ver a nossa devoção ao nosso Deus. Existe muito crente 007, né? Como diz aí o ditado, muitos pregadores brincam, e é uma verdade. A pessoa às vezes passa anos trabalhando junto com o fulano e não sabia que ele era cristão, que ele era crente, que ele cria no Senhor, que ele tinha uma fé no Senhor. Porque não se manifesta, não demonstra. Mas a nossa vida tem que ser um testemunho vivo. Nós temos que erguer altar em todos os momentos, que é algo visível para as pessoas entenderem que existe um Deus que tem agido nas nossas vidas, que tem cuidado de nós, que tem nos abençoado no meio da escassez, no meio da sequidão. Um Deus na qual nós podemos ter uma paz e
e uma fé inexplicável ao mundo. Isso é erguer altar ao Senhor. E olha o que diz aqui, eu quero, para complementar, versículo 26, então Abimeleque veio a Gerar para encontrá-lo com Alzate, seu amigo, e Ficol, chefe do seu exército. E Isaque perguntou-lhes, por que vieste encontrar-me, visto que me trataste com hostilidade em me expulsar? E eles responderam, temos visto claramente que o Senhor está contigo. Meu irmão, que tem uma palavra para a sua vida. O mundo, as pessoas, até mesmo os inimigos vão ver que o Senhor é contigo, que o Senhor é na sua vida, e irão te procurar. Olha o que diz aqui. E eles responderam, temos visto claramente que o Senhor está contigo. Versículo 28. Pelo que dissemos, façamos agora um juramento entre nós e ti, e vamos fazer uma aliança contigo. Tu não farás mais mal, assim como nós não te tocamos, mas fizemos somente o bem, e te deixamos ir em paz. Agora, tu és o bendito do Senhor. Então Isaque ofereceu-lhes um banquete, e eles comeram e beberam, e levantaram-se de manhã cedo, e juraram um ao outro. Depois Isaque os despediu, e eles despediram dele em paz. Meu irmão, Isaque havia sido expulso da terra de Gerar para o vale de Gerar por esse rei aqui. E quando eles observaram que Deus continuava abençoando Isaque pelas suas peregrinações naquela terra desértica, eles vão procurar Isaque para fazer ali uma aliança, para fazer ali uma amizade, uma proximidade com Isaque. Por isso, voltando ainda no contexto do tópico 3 que nós lemos aqui, quão importante é não exercermos nossa justiça própria. É nesse momento que Deus mostra como Ele age. Os inimigos foram até Isaque se aproximar dele. Como que Isaque poderia ter agido aqui na sua natureza carnal? Isaque poderia ter muito bem falado, não, vocês me expulsaram, agora vocês vão vir atrás de mim? Sai para lá, volta para sua terra. Mas não, o que Isaque faz? Isaque se alegra e serve um banquete para aqueles reis. E serviu ali, comeram, beberam, fizeram ali a aliança. Olha que interessante, logo após isso, quando eles despediram deles em paz, olha o que acontece no versículo 32. Nesse mesmo dia, os servos de Isaque vieram e deram-lhe notícias acerca do poço que haviam cavado, dizendo-lhe, achamos água. Deus abençoa novamente Isaque. Todas as vezes que nós fazemos isso, obedecemos a palavra do Senhor, entenda esse princípio. Todas as vezes que nós amamos, abençoamos os que nos maldizem. Todas as vezes que nós tratamos com amor, até mesmo aqueles que agem de forma como uma inimizade ou traiçoeira, sei lá, a situação que você já vivenciou na sua vida. Você tem duas opções: ou você age na força do seu braço, exercendo a sua justiça própria, e você tem uma satisfação momentânea. Eu fiz a justiça, ok, mas a bênção do Senhor não está contigo, a aprovação do Senhor não está nisso. Ou você deixa a justiça própria de lado, crê que o Senhor é o justo juiz, e é isso que acontece. A bênção do Senhor está contigo. Logo após eles tomarem esta atitude, meus irmãos, chega uma notícia a Isaque: acabamos de cavar mais um poço, e achou-se água ali. E ele deu ao poço o nome de Seba. Por isso, até o dia de hoje, o nome da cidade é Berseba. Aleluias, meus irmãos. Eu quero então aqui concluir essa mensagem, que você entenda essas verdades, atitudes que se devem tomar no meio da crise. Primeiro, aprenda a ouvir a voz do Senhor antes de tomar qualquer decisão. Segundo, não pare de semear, mesmo nos lugares mais improváveis e nos tempos mais improváveis possível. Terceiro, não pare de cavar poços,
Aquilo que cabe ao Senhor fazer, Ele fará, mas aquilo que cabe a nós, nós temos que fazer. E quarto, não pare de edificar altares do Senhor, ao Senhor, aonde quer que você estiver. Aleluias, eu quero orar com você. Senhor, muito obrigado por essa palavra, Deus. Obrigado pelas verdades contidas nesse texto. Verdades preciosas, que nos ensinam, que nos mostram o caminho a ser tomado, que nos mostra as atitudes a serem tomadas no dia a dia. Senhor, nos perdoe, Pai, pelos momentos em que tomamos atitudes precipitadas, conclusões precipitadas. Nos perdoe pelos momentos em que buscamos atalhos que parecem ser mais fáceis aos nossos olhos. Nos perdoe pelas palavras precipitadas que saem dos nossos lábios nos momentos de crise, nos momentos de desespero. Ajuda-nos e ensina-nos, ó Deus, a ter calma suficiente, fé suficiente para ouvir a Tua voz e obedecer as Tuas direções, meu Deus. Em nome de Jesus, nos capacite a isso, ó Pai. Nos ajude, Senhor, a continuar semeando, Pai, no meio da terra seca, no meio dos momentos mais improváveis. Não deixar de semear a palavra do Senhor, não deixar de semear o amor, a bondade. Nós não queremos, ó Deus, seguir a tendência no meio das crises de olhar para nós mesmos somente, para o nosso umbigo tentando nos salvar, mas pelo contrário, nós queremos ainda com mais intensidade, olhar para o nosso próximo e abençoá-lo, sabendo, ó Deus, que Tu tem cuidado de nós, que o Senhor tem nos abençoado, que o Senhor tem nos protegido. Pai, em nome de Jesus, que a convicção da promessa do Senhor que está sobre os nossos ombros, não venha se obscurecer pelas densas nuvens que nos rodeiam, que tentam, Pai, apagar e afligir a nossa fé, mas que nós venhamos ver a luz do Senhor brilhar do nosso interior, que as escamas dos nossos olhos venham cair, e que nós possamos contemplar a bênção do Senhor que há sobre nós, e ter essa convicção, e não ter medo, sabendo que o Senhor está conosco. Receba essa palavra na sua vida nessa noite. Não temas, porque Deus está contigo. Ele te sustenta com a sua destra fiel. Ele te guiará, Ele te direcionará no meio do deserto, porque foi assim que Ele fez em toda a história bíblica, e é assim que Ele faz. E eu declaro que a mesma semeadura que Isaac teve na terra de Gerar, é a mesma semeadura que você terá, é a mesma colheita que você terá na sua vida, será de 100 por 1, porque nós semeamos, não com adubo natural, mas com adubo das nossas lágrimas, recheado pela nossa fé, no autor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, eu declaro, Pai, uma fé fortalecedora na vida dos meus irmãos, que lança fora todo medo, que lança fora toda incredulidade, que lança fora toda destemperança e todo desejo de justiça própria, mas uma fé suficiente que nos faz olhar para o nosso advogado fiel e não ter desejo de vingança por aqueles que fazem mal para conosco, mas pelo contrário, o desejo de ver a bênção do Senhor também sobre a vida deles, de compartilhar, de dividir aquilo que o Senhor tem nos abençoado com os nossos inimigos. Em nome de Jesus, Pai, que os sentimentos mais intrínsecos e profundos do verdadeiro cristianismo esteja sobre nós, esteja, Senhor Deus, vivo em nós, em todo tempo, ó Pai.
no meio de uma escassez de fé, no meio de uma apostasia, que uma igreja se levante com uma fé convicta e verdadeira e exposta para o mundo ver que ainda existe um Deus que abençoa o seu povo. Em nome de Jesus, Senhor. É isso que nós oramos e que nós pedimos, ó Pai. Amém e amém. Vamos louvar ao Senhor. Cada vez que a minha fé é provada, tu me daste a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso e me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Aleluia. Que Deus possa ministrar profundamente ao teu coração. No meio das crises, no meio das incertezas, tome uma atitude baseada na palavra de Deus. Queridos irmãos, quando a crise chega, quando a dificuldade encosta, quando os nossos olhos não conseguem enxergar o linear da solução dos problemas, nós temos a tendência natural e humana de ouvir o nosso coração. E a Bíblia vai nos ensinar que o nosso coração nessas horas, ele nos engana, ele nos leva a tropeçar. E eu queria incentivar você, independente do momento que você está vivendo, disponha o teu coração em ouvir a Deus. Disponha o teu coração em caminhar. Deus tem uma direção profunda para a sua vida. Ele tinha uma direção clara para Isaac. E a destruição não foi maior, porque Isaac ouviu aquilo que o Senhor tinha para a sua vida. E ele permanece ali, ele não desce para o Egito. E eu quero declarar que Deus tem uma palavra para a sua vida. E que você vai ser como Isaac, um homem, uma mulher que ouve o Senhor e guarda a sua palavra no coração. Segue o caminho da obediência, do princípio da palavra e da direção de Deus. Eu quero profetizar nessa semana, uma semana de vitória para você, de paz, de alegria, onde a voz do Senhor estará no teu coração, aonde você não vai deixar de semear. Aproveite essa oportunidade que Deus tem nos dado. Seja um semeador, não pare de semear, não pare de cavar poços, levante altares ao Senhor. Pastor, está tudo difícil, está tudo complicado. Essa é a oportunidade que Deus te dá para levantar um altar. Altar é um ato público, irmãos, daquilo que nós cremos e para quem nós cremos. Quando nós levantamos altares, nós levantamos bandeiras do nosso Deus, estandartes, profetizando: Deus é bom, Ele tem feito grandes coisas. Se você puder, estenda sua mão aí na sua casa. Eu quero abençoar você no término dessa reunião tão maravilhosa. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso abençoe a tua vida, te guarde, te proteja na tua jornada. Que o Senhor Jesus te envolva com graça e que a graça dele permeie todo o teu coração, todo o teu ser, toda a sua vida. E que as consolações desse tão precioso Espírito Santo que foi nos entregue,
que habita em nós, está morando em nós. Essas consolações nos console, nos ensine, nos dirija em todas as situações, em todos os momentos, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso te abençoe, te dê uma semana de vitória, de paz e de alegria. Que Deus abençoe a tua vida. Até quinta-feira, um abraço forte, um beijo no teu coração. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.